Olá, eu sou Lívia Lopes e começa agora mais um episódio do Vida Cast. Roda a vinheta, Lucas! Esse assunto virou global. Crianças e telas. Qual o limite saudável? Como equilibrar tecnologia ao desenvolvimento físico, social e emocional das crianças? No episódio de hoje, nós vamos mergulhar nesse assunto e dar dicas de como guiar as novas gerações para um uso mais consciente e positivo das telas. Será que é possível? Eu espero que sim. Mas não sou eu quem vou dizer isso. Quem vai dizer isso são as minhas convidadas. Eu estou aqui com a doutora Maria Dulcineia, médica pediatra e ebeatra. Bem-vinda, doutora Maria. Obrigada. Eu estou aqui com a Ingrid Cordovil, assistente administrativa e mãe do Daniel, de 5 anos. Bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada pelo convite, gente. Eu estou também com a Tawane Oliveira, psicóloga e mãe da Laura. Bem-vinda, Tawane. Muito obrigada. Que bom que vocês estão aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou jornalista e esse debate de rede social, de tela, da hiperconectividade, da superexposição, sempre esteve presente na minha vida, dos meus estudos, né, nas minhas conversas. E aí, ontem eu fui mergulhar nesse assunto. Não sou mãe, mas convivo, tenho colegas de trabalho mães, tenho sobrinhos, tenho amigas mães. E ontem eu fui mergulhar na questão das telas para as crianças. E eu fiquei assustada com as taxas, as porcentagens, os aspectos. Existem os positivos, né, que nós vamos falar aqui, mas as taxas negativas de depressão, né, de ansiedade. E eu me deparei com um livro que virou best-seller chamado A Geração Ansiosa, de um psicólogo social americano. E ele fala que a infância baseada no brincar entrou em declínio na década de 80, e foi substituída pela infância baseada no celular. E aí, sobre isso, doutora Maria, eu quero que você fale para a gente qual o impacto do uso excessivo das telas no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Bem, isso realmente é muito complicado, muito difícil, eu até me estendo. Você falou na década de 80, mas o forte mesmo aqui no Brasil, no ano de 2012, que começou o aumento das redes sociais e das empresas, e as crianças deixaram a ter a sua própria infância. Nós temos 2 pontos importantes. A Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, elas orientam que crianças abaixo de 2 anos não tenham nenhum contato com telas, tablets, televisão. De 2 a 5, 1 hora por dia em média, juntando tudo. E de 6 a 10 anos, no máximo 2 horas. Por dia? Por dia. Aí o problema começa nos bebês. A gente pega em consultório crianças de meses, de 6 ou 8 meses, já entrando com o celular na mão, com a permissão dos pais. E os pais também. Então, os pais são incapazes de ficarem, lógico que, mas é uma grande maioria, na consulta sem o seu celular. Os adultos, nós somos os maiores viciados, então, né? São os maiores viciados. Então, isso é um exemplo. Tanto é que agora, na sala, eu já tenho uma plaquinha de proibido o uso do celular. Não, é de trabalho, sempre tem uma justificativa. E isso acarreta muitos problemas. Então, bebês até 2 anos, eu tenho atendido muito a dificuldade da fala, que as crianças estão demorando a falar, e precisa ficar claro que isso não é um sinal único de TEA, de transtorno do espectro autista. Então, as escolas acham que essa demora já colocam como se fosse TEA para já ser investigado. Não é um sinal patognomônico disso. Então, as crianças demoram a falar, os bebês não são estimulados. Então, eles têm essa dificuldade na fala, porque ninguém fala com eles. Fica aquela coisa de celular, de televisão, de tablet. Problemas visuais. A gente está encontrando muita miopia, muita síndrome do olho seco, que ele fica mesmo, eles não piscam, em crianças menores. É uma série de problemas. Sedentarismo, porque as crianças ficam sentadas, estão se tornando obesas. Nós temos distúrbios do sono, isso é de uma importância enorme, porque o brilho da tela, das ondas azuis,
elas vão bloquear a melatonina, que é responsável pelo sono. Então, a criança demora para dormir, tem um sono pesado, tem sonhos, terrores noturnos, e aí acordam com sono, vão para a escola. Chega na escola, tem toda essa dificuldade de concentração, de aprendizado, de memória, e aí vai o caminho. Então, o que mais se tem atendido em consultório agora é ansiedade, e as escolas, principalmente as públicas, né, elas mandam já para o pediatra. Ó, tá com ansiedade? Ó, não tem concentração? Então, tem isso, tem hiperatividade, também, né? agressivas também. Agressivas. Então, está se perdendo essa parte de brincar, de chegar em casa e de brincar. Não tenho tempo, né? Todo mundo trabalhava antigamente também. É verdade. Então, a criança tem que chegar em casa, tem que ter os seus jogos de bloquinhos, os jogos que ninguém brinca mais, de memória, de dominó, de montar um pouco, uns 40 minutos, uma meia hora, uma hora, o tempo que for, para ter relacionamento com seus filhos. É muito importante. Você falou aí da questão da criança chegar em casa e brincar. Uma das coisas que eu li é da importância da criança também lidar com o tédio. Sim, E o a silêncio. frustração. Às vezes a gente cresce adulto que não sabe lidar com o tédio e com o silêncio, Exato, porque é verdade. na infância a gente não foi estimulado. Sim. Ingrid, lá com o Daniel em casa. Não é fácil. Não é fácil. Como é o cuidado que você tem com ele? Como é que você lida com os nãos, com as birras? Como é que você insere e explica isso pra ele? Ele já tá na fase bem questionador, né? Mamãe, por que eu não posso? Mamãe, por que isso? Mas assim, eu tenho uma rede de apoio muito boa, porque eu passo o dia fora, né? Então, assim, eu falo pra ele, logo que você acordar, você não pode ir pra televisão, que ele estuda à tarde, né? Sim. Então eu falo pra ele, você não pode? Ele, mamãe, eu não posso porque eu falei, filho, você tem que brincar. Aí ele, mas quem vai brincar comigo, filho? Vai, pega um livro, vai ler, meu filho, vai brincar. Mas mamãe, eu falei, filho, você tem que fazer alguma coisa. Às vezes eu posso ficar de home office. Então, eu acordo, ele tá ali comigo e eu falo, filho, vai brincar, vai fazer alguma coisa. Ele fica me olhando. Eu falo, filho, não tem problema você ter tédio. Eu até uso essa palavra porque eu já vi algumas pessoas. Falando, Ele, mamãe, né? e ele fica lá deitado assim em cima da cama, olhando, mamãe, mas o que eu vou fazer? Eu falei, filho, você pode ficar deitado. Não tem problema, meu filho. E quando eu penso que não, aí ele faz o quê? Ele pega um livro. Aí ele pega os pincéis dele, ele pega, começa a desenhar, começa a conversar comigo. Então, ele assim, mesmo vai se estimulando ele vai. a criatividade para encontrar o que fazer, né? ele não percebe, né? Claro, eu como mãe percebo. E aí ele passa o dia todo que ele começa a arrumar 12:30 e ele vai pra escola sim ter assistido televisão. E eu tenho até um caso bem curioso, assim, que eu não deixo ele ficar no celular, né? Mas teve um período, né, que às vezes a gente chega cansada, a gente acaba deixando, Quer sabe? jantar, quer tomar um banho, porque as mães querem lavar o cabelo, Sim, né? nossa, então eu fui, já deixei, assim, um joguinho, tá, jogou. E eu tava percebendo que quando eu ia tirar o celular dele, nossa, de bater, de me empurrar, de puxar. E eu falava assim, não, já chega. E ia me empurrar, bater. Isso assim, tipo, ele tinha de 3 para 4 anos. Eu falei assim, ó, não vai ter mais celular. Não, aí me promete, não, mamãe, não vou mais fazer isso. Eu falei, meu filho, você não vai ter mais celular. Se você quiser, você vai assistir televisão. Porque eles têm ali a sensação da felicidade na palma da mão, né? Porque fica aqui com a... E o controle, né? Sim. Quando a criança tá com o celular na mão, não tem a mamãe pra mandar. Quem Não. manda é ela. Então, assim, eles estão ali construindo, eles estão vendo um mundo naquele mundo virtual ali deles. Então, é uma felicidade na palma da mão. Ele tá sentado, ele tá confortável, tá comendo. Então, eu vejo muito sobre isso, né? Que a gente, como mãe, a gente tenta fazer a nossa maternidade melhor. Isso. Né? Então, assim, eu falo, não, eu não quero isso pra ele. Então é diálogo. É Diálogo e paciência. Diálogo e paciência. Ele tem um cofrezinho, né? Ele falou assim pra mim, mamãe, eu tô juntando dinheiro pra comprar meu celular. Eu falei assim pra ele. Eu falei, você é criança? Ele falou, eu falei, então você não vai ter celular. Mas por quê? Eu falei, porque você é criança. A criança não tem que ter celular, a criança tem que brincar. Se você quiser juntar dinheiro pra comprar um brinquedo, pra você comprar alguma coisa, você pode. Sim. Mas quando eu vou ter celular? Eu falei, quando você for adulto.
E a gente também não pode subestimar a capacidade criativa das crianças, né? Sim. Nossa. Quando a criança tem espaço ali, a gente como adulto, o que eu mais queria era que hoje minha mãe chegasse e falasse assim, minha filha fica aí na cama olhando Nossa! pro... Eu agradecer, muito obrigada. Fica deitada, né? É o que a gente queria. Então, assim, quando ele não tá na televisão, ele conversa tanto e brinca e pega o brinquedo pra cá. Só que é assim, nós como os pais, assim, a gente tem que entender que quando eles saem da televisão, a nossa parte é o quê? Dar atenção. Porque aí ele me... Aí é o desafio dos pais, Aí é o né? desafio, porque aí ele, mamãe, e aí ele quer conversar. Ele quer conversar, participa, me dá boneco, senta no chão comigo e eu tenho que sentar no chão. E aí, às vezes, eu vai com seu pai. Aí ele vai É com uma o pai. negociação, mas que tem uma ação da criança e uma responsabilidade também dos Sim, pais. porque às vezes, né, né? a gente diz assim, você não pode ficar na televisão. Mas também eu tenho que entender que ele tem 5 anos, ele precisa da minha atenção. Tawane, você como psicóloga e mãe da Laura, a Laura tem 2 anos, né? Tem 2 anos. Fala um pouquinho, primeiro, como é que você equilibra o uso da Laura com as telas. E como psicóloga, tem um lado bom das telas, dessa tecnologia? Como é que você vê isso? Bom, diferente da Ingrid, eu tenho uma dificuldade com a Laura em relação à minha rede de apoio. Porque a Laura é uma criança de 2 anos, ela tem uma oratória e uma comunicação excelente. E ela é muito ativa também. E a gente sempre tenta tirar um tempo para brincar, para conversar, para desenvolver, né, capacidade motora fina, criatividade. Mas eu trabalho fora, ela vai para creche, e aí quando chega, geralmente ela fica com o pai. Entendi. Então, chegou, o pai vai organizar as coisas enquanto, né? Aí, ela não gosta de televisão, mas ela gosta do celular. Então, ele oferece o celular pra ela. Ela ama também a Turma da Mônica. Nós temos todos os personagens lá. Até hoje eu amo. E aí, eu sempre converso muito com ele a respeito de também fornecer a ele esse tipo de informação sobre a importância da alimentação. Porque tem que estar alinhado. Não adianta Com a mãe certeza. controlar e o pai não, né? Sim, e aí eu explico tanto pra ele quanto pra minha mãe, que também tem uma certa resistência de entender que isso pode de alguma maneira prejudicá-la. E nós estamos criando uma rotina. A Laura, ela tá fazendo desmame, então a gente tá num processo de que aí eu já entro nessa questão de ter benefícios. Eu coloco lá uma música no YouTube, pego ela no colo, acalento ela, acolho ela e deixo aquela música que faz parte da nossa história, que eu fui ouvindo durante a minha Legal. gestação, e vou embalando ela até que ela se sinta sonolenta, então nós vamos pra cama. Mas o uso, se eu disser assim pra você, 2 horas, talvez não. E aí, não sei a quantidade de horas que ela foi exposta. Ela não fica a televisão, mas fica o celular. Não deveria, né? Não deveria. Lembra, 2 anos. Não deveria, mas ela acaba tendo esse contato. E aí é uma outra questão que eu levo à discussão também, né? Quando nós deixamos na frente da televisão, ou que eles brinquem sozinhos porque nós mesmos estamos inseridos nas redes sociais. Foi uma questão que eu levantei nas minhas redes sociais até um tempo atrás de quantas vezes nós falamos para os nossos filhos brincarem sozinhos quando nós ficamos no celular olhando a vida dos outros. Brincar sozinho não é legal. A minha bebê é uma bebê filha única, mora num apartamento, ela vai pra creche, então ela passa o dia socializando Sim. com muitas crianças e chega em casa, ela vai querer brincar sozinha? Não é vai. atrativo, ela Sim. vai querer ir pras telas. Então é uma coisa que nós estamos dentro da minha rotina familiar, da minha construção, direcionando, trazendo primeiro, olha, isso daqui é importante, eu tenho astigmatismo pode ser desenvolvido através da exposição da luz, tem agora a questão da amamentação, a luz azul vai, de fato, ao invés de nos ajudar, vai nos atrapalhar. E não só nós, mas ela também no desenvolvimento cognitivo e aí no desenvolvimento emocional. Tem um desenho que eu amo, que é o Blue. Ele fala muito sobre lidar com as situações e como você pode lidar com a administração dos seus sentimentos. E aí eu utilizo das cenas, dos cenários para dizer, olha, você viu, mamãe? Ele ficou frustrado, mas você legal. entende que quando a gente fica frustrado, nós precisamos dizer e não fazer a birra, porque ela tá nos 2 anos, ela tá Sim. na fase da birra, do choro, e eu falo, O uso positivo que tu dá, então, é esse, né? De você Isso. ensinar, através ver junto e ensinar. Isso, exatamente. Entendi. E outra coisa,
estar sempre muito atenta. Eu estou sempre muito importante essa questão que você falou, Tawane, de você ensinar a criança a dar nome para os sentimentos, sim, né? Sim, porque... Como você no tédio. É, sim, no tédio. exatamente. É. Porque pra eles é tudo muito novo, eu não sei o que eu tô sentindo. Olha, mãe, eu agacho, pego ela, às vezes ela tá lá assim, tortando, mas eu falo, olha, você tá brava com a mamãe porque a mamãe disse não pra você, mas eu não posso dizer sim pra você de uma coisa que vai te prejudicar, vai ser ruim, vai fazer um dodói. Não. E ela olha... Na hora Tem não. 2 anos e quantos meses? 2 anos e 3 meses. É bem pequena, né? Na hora, ela não entende. Ela vai neném. continuar chorando, mas eu continuo. E aí tem uma questão da comunicação. Eu sempre tive com ela um desenvolvimento com muita clareza sobre comunicar-se. Laura, o que, né, você quer? Se você não me disser, eu não vou saber o que você quer. E aí é uma outra questão, né? Quando nós éramos crianças, nós tínhamos que esperar o dia e o horário que o nosso desenho ia passar na televisão. Exatamente. Nós não tínhamos como dar lá um play. Ficava esperando pelo sábado Exatamente. de manhã, a semana toda, porque só passava no sábado. E agora não, eles têm fácil acesso a todos os episódios, a todas as experiências que Aí ele cresce uma quiser. geração totalmente imediatista, a gente não consegue esperar. Exatamente. A gente não sabe o que fazer quando tá esperando, né? Exatamente. Eu estou criando a minha filha para que ela viva numa vida real, não uma vida maquiada. E aí tem as expectativas que são geradas pelas telas Sim, também, de uma É vida. verdade. E hoje, assim, quando nós pegamos as redes sociais, eu fico assustada com quanto de assustador. criança Isso. que perde as suas características de criança, né? Inclusive, Mas isso que eu ia falar, sua filha já fala bem, já fala Fala frases e tal, ela tá numa fase adiantada. E que hora que ela vai dormir? 7 horas. E ela sai da creche às 5, Ela sai às 4. às 4. É pouco tempo, são 3 horas, É pouco né? tempo. Até chegar aí, não, então, por isso estou falando, já é para dormir logo, jantar e já De dormir. dormir. Brincar um pouquinho, é o que eu digo, uma meia hora que seja, na fase dela, de bloquinhos, porque ela tá adiantada, de 2 anos, o seu que entra mais, de Sim. dormir mais tarde, E ele já tem resistência, né? Vai dormir. Esse sim. Então, assim, hoje que eu sou mãe, minha mãe sempre falava, nossa, quando você for mãe... Hoje eu entendo minha mãe. entende, né? Eu entendo, eu falo. É. Hoje eu falo assim, mãe, eu dou. Olha, mãe, a senhora tinha certeza, a senhora tinha razão. Razão. Olha, e eu dou todos os créditos. E eu falo pra ele vai dormir. Aí ele vai pro quarto, ele brinca, eu penso assim, não, tá dormindo, dorme até antes de mim. E eu ouvindo você falar, e a Tawane também, a palavra que vocês mais falaram foi não. Não, porque é pra você ensinar, né? Sim. Os limites. E sobre isso, doutora Criança Maria... não pode mandar na gente. Não. Aí como é que ensina os filhos a necessidade de conviver com o não e com os limites? Tem algum segredinho? Não tem. É assim, o que está acontecendo atualmente é que as mães cedem. As mães cedem, elas não sabem dizer não. Então, tem que ensinar, como nas escolas. Escolas têm um não. Quantas mães dizem assim, a criança está hiperativa, a criança conversa, não presta atenção, porque ela vem de casa com tudo isso. É verdade. A criança, não estou dizendo, mas uma maioria muito grande manda nos pais. Então, não. Por quê? Tem não que não tem um porquê. Não é não. Porque né? é assim, não é não. É muito tarde uma criança dormir 11, 11h30 e acordar às 6. Quantas acordam às 5 e pouco para irem de perua? Sim. Aí vão dormindo. É não. É que o adulto, na realidade, também tem que começar com o adulto, né? É verdade. O adulto, é o que eu volto a dizer, é muito triste atendendo no consultório, entrando pai ou mãe com celular. Não, eles entram com o celular na mão. E tem escolas, né, que já tiraram. Você vê as crianças Sim, na hora já tem escolas do particulares que recreio, tiraram. elas brincando, conversando. Aí até o jornalista falou assim, nossa, você até escuta a voz delas correndo, brincando. Exatamente. Porque, né, com o celular, Isso. não tem isso, E a né? Tawane falou uma coisa muito importante de redes sociais. Eu também estava lendo uma pesquisa ontem, que as crianças que estão crescendo com redes sociais, elas também estão adquirindo anorexia. Sim. Porque elas ficam comparando já os corpos delas, desde Esse é o que... problema. Nós Esse é o adultos, problema. né? Nós comparamos. Se a gente faz isso, Nossa. só que a gente já tem uma consciência maior Sim. de diálogo interno. Sim. A criança não tem. Não tem. Né? Então é o que eu falo, não, tem momentos que não tem, ele não vai entender a explicação, não, porque é não. E tem que falar mesmo, porque sou eu que cuido de você, sou eu que estou mandando. É triste falar isso? Não é.
é o que nós sempre tivemos. E é melhor a gente E levar esse no momento pequeno, que né? vocês têm, por menor que seja, meia hora, uns minutos, já é muito importante. Sim, Não eu é também aquele de acredito chegar em nisso. casa, lá para as coisas, lá para a criança, dar o celular, liga a televisão e pronto. Entendi, doutora Maria, muito obrigada pelas explicações. Então, aqui a gente tem aqui algumas lições, né? É dizer não. Primeiro pra gente, né, que somos Sim. adultos, dizer não, colocar os limites e alguns sims ali para também estimular a criatividade e também ter muita paciência. Sim. Né? Eu quero agradecer a você, doutora Maria, pelas suas explicações e pela sua presença. Obrigada, Taone. Mande um beijo pra Laura. Ingrid, Beijos, mande um Laura. beijo pro Daniel. Beijo, filho. Muito obrigada, viu, pela presença Obrigada de a vocês. vocês. Obrigada a você que nos assistiu. Na descrição desse vídeo tem um link com uma pesquisa, porque a gente quer saber o que é que você está achando do nosso videocast e quais temas você quer ver aqui na mesa. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, curta esse vídeo e não esqueça, o nosso encontro é toda terça-feira. Até lá!